tarde, meninos e meninas. Estamos aqui hoje com a nossa aula ao vivo de Geografia, onde vamos abordar os seguintes assuntos através da resolução de questões. 4 questões que vamos fazer na nossa aula de hoje. Precisa copiar? Não. O que você vai fazer é apenas anotar o gabarito correspondente às respostas das questões que a gente for respondendo junto, debatendo, e me enviar no Class. Então, de hoje, nada de copiar perguntas, não precisa. Apenas a resposta, apenas o gabarito e enviar lá no Class. Mas antes da gente começar, vamos lá para a chamada. Então, começando com Ana Letícia, Ana Tereza, Presente. Arthur, Carlos Gabriel, Opa, presente. Clarice, Jader, Oi. José Antony, José Guilherme, Júlio César, Presente. Luana, Maria Luísa, Presente. Mateus, Presente. Matias, Miguel, Presente. Osmar, Presente. Rebeca, Vitória e Wellen. Bora lá para as nossas questões. Se tiver dúvida, pergunte. A primeira questão, ela fala o seguinte. Deixa eu tirar daqui. O que a primeira questão está mencionando para vocês. A diferença socioeconômica entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos é cada vez maior. O que isso significa? Que tanto um país desenvolvido como um país subdesenvolvido, ele gira em torno de um critério social e econômico. O que equivale a essa questão social, essa questão econômica? É analisado o padrão de vida, ou seja, a qualidade de vida com base nos órgãos públicos. Então, analisa a questão da saúde, da segurança, da moradia, da educação, da cultura, do lazer, isso com relação aos órgãos públicos. Eles avaliam esse critério. Diante desse critério, eles vão para o social. O que é o social? Vão ver se a população tem o mesmo padrão de vida, ou seja, se todos têm acesso a esses setores, ou se alguns têm ou não. Mais uma vez. Critério de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós temos o padrão de vida, a qualidade de vida, analisado nos órgãos públicos. Saúde, educação, moradia, segurança, lazer, a cultura, ou seja, tudo que é oferecido gratuitamente para a população. Diante disso, eles avaliam se a população vive num padrão parecido, equivalente, ou se tem essa distorção. Quando eles observam isso, tem a seguinte classificação. Países desenvolvidos, eles vivem num padrão equivalente, independente da classe social. Países subdesenvolvidos, eles já não vivem nesse padrão equivalente, já tem a distorção. Classe alta vive bem, classe baixa vive mal. Então, tem essa distância entre eles. Com base nisso, a nossa primeira questão continua falando o seguinte. O aumento da pobreza no mundo, ele está relacionado com vários fatores. Quais são esses fatores? Acabei de mencionar a vocês. Educação, segurança, moradia, cultura, lazer. Então, se algo falta para a sociedade, eles vão procurar de uma outra forma para adquirir aquilo. E aí tem o distanciamento da classe social. Classe social alta, eles não sofrem com essas questões, mas a classe social baixa sofre.
Escolha a alternativa que melhor expressa essa realidade. Vamos olhar cada item. O item A fala o seguinte: utilização de políticas públicas paternalistas nos países pobres, controle de natalidade nos países ricos, diminuição da fome nos países subdesenvolvidos. Observando esses 3 pontos, a última frase do item A diz diminuição da fome nos países subdesenvolvidos, que são os países pobres. Analisa o continente africano, analisa a situação da população da África, analisa a situação da população pobre do Brasil, analisa a situação da população pobre na Índia, na China. Então, esses países, eles são subdesenvolvidos. Países da África, Brasil, a Índia, a China. Só esses? Não, estou dando exemplos. Esses países, a pobreza, no finalzinho do item A, diz assim, ó, diminuição da fome nos países subdesenvolvidos. Será que diminui ou aumenta a questão da fome? E aí, o que é que vocês acham? Diminui. Diminui? Vamos pegar o Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido. Atualmente, a nossa pobreza, ou seja, a classe pobre, ela está tendo a sua vida, a sua economia, de acordo com uma classe rica? Não. Não. Então, não diminui, ela está o quê? Aumentando. Aquela velha frase que eu falo para vocês, ó. Quanto mais rico, rico. Quanto mais pobre, pobre. Então, o item A se torna falso por quê? Não é diminuição, e sim aumento. Mas lembrando que a primeira questão que é o item verdadeiro, que melhor se qualifica. Vamos para o B. Aumento da concentração de renda, aumento dos postos de trabalho nos países do Sul, pouca qualificação da população nos países mais pobres. Quando ele fala países do Sul, de acordo com a linha do Equador, lembra daquela divisão que a gente já estudou? De acordo com a linha do Equador, os países que tivessem no hemisfério norte eram considerados ricos, os países que tivessem no hemisfério sul eram considerados pobres. Aí o item B diz assim, ó, aumento do posto de trabalho nos países do sul. Os países do sul, os países subdesenvolvidos, eles estão crescendo ou eles estão tendo problemas economicamente? E aí? O que é que vocês acham? Estão tendo problemas? Tendo problemas Estão tendo economicamente. problemas. Se estão tendo problemas, o nosso item B vai ser o quê? Falso. Vamos lá para o item C. Políticas públicas que favorecem a distribuição de renda. Aqui a gente já para, que são as políticas públicas. O investimento dos governantes, do presidente até o vereador. Quando eu digo do presidente até o vereador, entra todos os políticos. Presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, prefeito e vereador. Nós temos do poder maior até o poder menor, que é o vereador. Esses governantes, as políticas públicas, elas estão favorecendo a distribuição de renda ou elas estão prejudicando? Entender. Qual é o pior? Prejudicando, mas qual é o pior ato cometido pelos políticos que prejudica as populações? Desviamento de dinheiro. Desvio de dinheiro que a gente chama de corrupção. Então, se ele está praticando isso, o que é que acontece? Está favorecendo a renda ou ele está prejudicando? Prejudicando. Então, o item C ele está o quê? Falso. Vamos lá para o item D. Deixa eu só anotar aqui uma coisa. Item D de dado. Aumento da concentração de renda, fragilidade das políticas públicas favoráveis, distribuição de renda, desqualificação da mão de obra para o ingresso no mercado de trabalho com relação aos países pobres, os países subdesenvolvidos. Quando ele fala aumento da concentração de renda,
significa que tem aquele grupo familiar que o pai, a mãe, o filho, pessoas dentro da mesma casa trabalham, juntam o seu dinheiro para conseguir, ter uma situação estável. Essa situação estável é viver de uma forma digna, que é a forma digna, conseguir pagar as contas, ter um alimento necessário, não deixar faltar comida dentro de casa, ter uma energia, ter uma água, ou seja, unidos conseguem se manter de uma forma digna. Esse ponto aí está certo entender. Depois ele fala o seguinte, fragilidade das políticas públicas favoráveis. O que é essa fragilidade? São os problemas que as políticas públicas apresentam para a gente. Quais são esses problemas? Desvio de dinheiro, má distribuição para o dinheiro dos órgãos públicos. Muitas vezes o atendimento é precário. Aí quando a gente vai para a área da saúde, analisando esse atendimento, pegando, por exemplo, posto de saúde, nós temos atendimento todo dia? Não. Qualquer momento que você chegar, você vai ser consultado, vai receber medicação, vai fazer exame? Não. Você precisa pegar senha, muitas vezes dormir dias antes na fila para conseguir fazer um exame, para conseguir pegar a medicação, dependendo da situação do seu estado. Então, essa situação, quando diz que tem a fragilidade da política pública, está correto. Por quê? Que eles não investem da maneira correta. Depois nós temos o quê? A distribuição de renda. Ela é distribuída, a renda, o salário de cada um. Ok. Desqualificação da mão de obra. Que é essa desqualificação. Nem todas as pessoas, elas trabalham num setor, elas trabalham numa empresa, exercem aquela função, nem todas elas têm estudo, tem nível superior, tem um curso de inglês, tem um curso de espanhol, ou seja, uma outra língua estrangeira. Muitos deles não sabem o que estão fazendo, vão adquirindo experiência de ficar olhando. Então, com base nisso, o nosso item D é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? O item D é verdadeiro. Então, a primeira questão nós temos verdadeiro. Então, a segunda questão, a gente tem o enunciado a seguinte informação. A análise atual do processo de globalização no mundo e da ação das empresas globalizadas. Então, a segunda questão, ela está fazendo uma relação das empresas, dos investimentos, do processo de domínio econômico com a parceria dos países, independentes de ser desenvolvidos ou subdesenvolvidos. O item A fala o seguinte, as empresas não pensam mais em estratégia por país, mas sim em estratégia por região e bloco econômico, para você compreender. Os blocos econômicos são formados por união de países daquele território específico. Então, nós temos blocos econômicos na Europa, que é a União Europeia. Nós temos blocos econômicos no continente africano, que é o nosso continente. Nós temos, por exemplo, 3 blocos que se destacam. NAFTA, lá na América do Norte, formado por Brasil, formado por Estados Unidos, Canadá e México. Nós temos o Pacto Andino, que são as comunidades andinas, formadas por Bolívia, Equador, Chile, Venezuela, Paraguai, outros países da América do Sul. E nós temos o terceiro bloco econômico, que é considerado o mais importante da América do Sul, que é o Mercosul, formado por 4 países inicialmente, e depois, em 2012, tivemos o 5º. Quais são esses países? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, assinado em 1991. Os 4 fundaram o Bloco Econômico Mercosul e em 2012 a Venezuela passa a integrar esse bloco econômico. Então, a segunda questão, item A, está dizendo o seguinte: os países, os empresários, quando eles estão investindo, a preocupação deles não é no território todo,
mas sim na região que ele está investindo, ou seja, se eu vou colocar uma fábrica no Brasil, lá no município de Maracanaú, eu vou me preocupar com o que está acontecendo lá na região sudeste? Não. Eu vou me preocupar com o que está acontecendo lá na região sul? Não. Eu vou me preocupar com o que está acontecendo dentro do meu estado, o estado que eu estou investindo. Se Maracanaú está dentro do estado do Ceará, então eu vou me preocupar com a economia daquela região. Então, o item A ele se torna verdadeiro exatamente por isso, porque as empresas elas se preocupam com a área que ela está investindo, com a área que ela vai implantar a sua indústria. Então, o item A fica verdadeiro na segunda questão. Mas vamos ver por que os outros itens são falsos. O B fala o seguinte: as empresas procuram cada vez mais fortalecer os estados nacionais para poder competir no mercado mundial. Vocês acham que uma empresa lá dos Estados Unidos vai colocar uma fábrica aqui no Maracanaú, onde a mão de obra é mais barata? O país é um subdesenvolvido, o Brasil. Vocês acham que eles vão se preocupar em ganhar o dinheiro, ou seja, ter o retorno, ou eles vão se preocupar com a economia do Brasil? O que é que vocês acham? Ganhar dinheiro, teu Preocupar retorno. com Eles vão se retorno. preocupar com o retorno. Eles não querem saber se o Brasil está em crise. Eles querem saber se aquela fábrica que ele colocou naquele território vai gerar dinheiro para ele. E aí você pode dizer, mas professora, o Brasil se estiver em crise, como é que ele vai crescer? Porque aquela fábrica, aquela empresa estrangeira, a preocupação dela não é com o mercado interno, é com o mercado externo, ou seja, vai produzir aqui, mas vai vender para fora. Então, o lucro não vai ficar no Brasil. O lucro vai para o país de origem. No caso, se é uma empresa americana, o lucro vai lá para os Estados Unidos. Item C. No processo de trocas internacionais, as grandes empresas procuram restabelecer, fortalecer os estados nacionais. Foi o que eu acabei de falar para vocês. É o item B, só que de uma outra forma. As empresas estrangeiras colocaram suas filiais aqui no Brasil. Eles vão se preocupar se o Brasil está exportando ou não? Eles querem saber se a sua fábrica, se a sua empresa vai exportar, se a sua empresa vai produzir em grande escala, se a sua empresa vai lucrar muito e se a sua empresa vai gastar pouco. Então, ela é individualista. Aí entra um dos grandes problemas do sistema capitalista, que eles não pensam no coletivo, eles pensam em si, eles são individualistas. O item D fala o seguinte: as políticas neoliberais vêm fortalecendo o crescimento das pequenas empresas. Vamos pegar o Baratão, lá do Curió, como exemplo. O que ele comercializa, o que ele vende, o que ele lucra e o que ele gasta, sai de dentro do estado do Ceará? E aí, o que é que vocês acham? Sai ou não? Sim. Sim? Ele produz, ele vende. O que ele vende sai de dentro do estado do Ceará? Sai não, meu povo. Ele tem filial, ele tem empresas em outro território? Tem? Não tem. Não. Não tem. Então, ele não sai de dentro do território. Então, ele não tem um mercado de exportação. Ele não tem um mercado internacional. Nesse ponto, ele é considerado uma empresa de pequeno porte. Uma empresa de médio e grande porte. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem. A Indaiá, a água mineral Indaiá. Eles vendem dentro do nosso território. Quando eu falo dentro do nosso território, dentro de Fortaleza, dentro do nosso estado, dentro da região Nordeste, dentro do Brasil. Então, o mercado interno. Mas também a água mineral Indaiá, ela é vendida para fora do Brasil. Então, ela é comercializada internacionalmente, só que ela não é uma empresa pequena, ela é uma empresa grande. O item D está dizendo que favorece as pequenas empresas para o mercado de exportação. Favorece? As pequenas empresas exportam ou é as médias e as grandes? E aí? Médias e as grandes. As As médias médias e e as grandes.
Nossa próxima questão, a terceira. Terceira questão está relacionada, meu povo, com a floresta amazônica e com o processo de globalização. Para vocês entenderem o que a gente tem que analisar na questão. Vou dar exemplos. Nós temos algumas empresas de cosméticos, de beleza, maquiagem, que são conhecidas como Natura, Avon e Boticário. Essas três empresas, elas têm uma preocupação em preservar a floresta amazônica. Por quê? Porque eles retiram de lá a matéria-prima para fabricar os seus produtos. Então, eles têm projetos, eles têm ações de preocupação ambiental. Diante desses exemplos que eu dei, vamos lá para o ponto 1. A natureza passa a ter valor sobre patrimônio ecológico, ou seja, sobre preservação, estoque da biodiversidade, seja como capital de realização futura ou como um patrimônio da nossa humanidade. A floresta amazônica, independente da gente utilizar ela, quando eu digo a gente, as pessoas que fazem parte da produção econômica, independente dessas pessoas utilizarem o extrativismo vegetal da Amazônia, eles estão preocupados com a questão ambiental. Então, o ponto 1, ele se torna verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro. Ele Verdadeiro. se torna verdadeiro. Ponto 2. Grupos empresariais mobilizam a sociedade amazônica para conscientizar da sua importância e impedir que recursos naturais da floresta sejam utilizados. Eles conscientizam a população? Não. Não, pelo contrário, eles exploram a população. Então, o ponto 2 se torna falso. Ponto 3. A biotecnologia existente na região da floresta amazônica garante uma apropriação de riquezas genéticas, beneficiando a população local. É a população local que é beneficiada ou são os grandes empresários? Os grandes empresários. Então, Só os ponto grandes. 3. Então, ponto 3 vai ser Bom falso. dia. Diante disso, qual é o item que a gente marca? Alternativa É a Item alternativa. E. Então, nós temos a primeira questão, item D. A segunda questão, item A. Terceira questão, a gente resolveu ela? Resolveu? Sim. Qual foi o item da terceira questão? Ué? Item E. Item E. E a quarta questão, nós temos o item E. É isso? Não, a quarta questão a gente não resolveu ainda. nem respondemos. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Primeira questão, item D de dado. Segunda questão, item A. Terceira questão, item E. Agora a gente vai para a quarta questão. Não estão dormindo não, estou prestando atenção. A quarta questão tem que marcar verdadeiro ou falso. Então, nós vamos ter uma sequência. Vamos lá analisando cada um. Para atender o mercado urbano industrial moderno, então é a indústria nas cidades, unidades produtivas rurais especializavam-se e transformavam o campo, marcando as paisagens rurais pela monotonia das monoculturas. Vocês acham que isso está verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está verdadeiro porque precisou melhorar, desenvolver a área rural. Essa área rural é o campo, então teve a qualificação da mão de obra dos agricultores, foi oferecido cursos para eles melhorarem a questão do investimento, foi oferecido empréstimos para eles fazerem parcerias. Então, o primeiro parêntese ele é verdadeiro. Segundo parêntese, na busca do aumento da produtividade, o campo tem se modernizado através da especialização e da mecanização da produção agrícola. Acabei de falar do primeiro ponto.
Se tem investimentos, qualificação, é oferecido curso, é oferecido empréstimo para esses agricultores, então tem um aumento da produtividade, tem a modernização e a mecanização na área rural, ou seja, no campo. Então, nosso segundo parêntese, ele vai ser verdadeiro. Terceiro Verdadeiro. parêntese. Tia, a senhora consegue me ouvir? Oi, Ah, tá. Era só pra ver se tava conseguindo me ouvir mesmo. tá. Obrigado. Algum Você tá no meu nosso peito, você terceiro tem seu lugar no meu peito. Bora ó, voltar para cá. Nosso terceiro parêntese. No mercado unificado pela globalização, os estabelecimentos agrícolas que não utilizam o emprego do capital da tecnologia, quando eu falo de emprego maciço, é porque eles utilizam em grande quantidade. Nem inovam nos aspectos organizacionais para fragilizar o processo. Calma para quem não entendeu nada. Ele está dizendo que no mercado unificado, ou seja, no mercado dentro de um território, é utilizado o capital, é utilizado a tecnologia para beneficiar o crescimento econômico. É verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. E o nosso quarto parêntese fala o seguinte: no mercado globalizado, a produção agrícola científica e programada exige trabalhadores qualificados, com crescente emprego e mão de obra não qualificada. Eu não vou nem para o resto. Esse item ele já fica falso por quê? Se está dizendo que exige um trabalhador qualificado, automaticamente ele exige uma mão de obra qualificada. Então, quando diz aqui uma mão de obra não qualificada, o item 4 fica o quê? Ele fica falso. Então, de acordo com o que a gente fez nas nossas 4 questões, a primeira questão, qual foi o gabarito? Entender. Letra Segunda, D. Tem A. A. terceira. E. Tem E. E a quarta questão, qual foi a sequência? V, F. V, V, V e F. 3V, 3 verdadeiros E um F. falso. Falso. Alguma dúvida? Não. Não? Vocês vão precisar copiar essas perguntas para me enviar lá no Class? Não. Vocês vão enviar Não. apenas o gabarito. Aí tem uma pergunta ó, que não fizeram aqui, mas que a outra turma já fez. Professora, eu posso, em vez de tirar foto e mandar, porque a informação é pouco, só são 4 respostas, eu posso digitar lá nos comentários do seu nome, da sua pasta. Se você enviar na pasta correta, não tem problema. Se enviar na pasta errada, aí eu não tenho como lhe avaliar. Então, ou você envia foto, ou você coloca só as respostas lá no comentário da pasta da atividade. Onde é a pasta da atividade? Onde tem o link da aula de hoje. Dúvida? Não. Vamos lá vamos para a chamada mais uma vez. Ana Letícia, Ana Tereza, Arthur, Presente. Carlos Gabriel, Presente. Clarice, Presente. Jader, Presente. José Antony, José Guilherme, Júlio César, Presente. Luana, Maria Luísa, Presente. Mateus, Presente. Matias, Miguel Cailo, Presente. Osmar, Rebeca, Vitória e Wellen. Para concluir, vocês têm a atividade da aula de amanhã, que é a anotação sobre o conteúdo.
sigam todas as informações que são dadas lá na aula. Lembrando que vale pontuação. Se você não entregar até o prazo de entrega, próxima segunda-feira ou é próxima terça? Próxima terça-feira é o seu prazo de entrega. Então, você tem uma semana para você realizar a anotação e assistir a aula gravada. Mais alguma dúvida? Não. Não? Pois uma Não. boa tarde a todos. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. E, ó, se liga, viu, meu povo?